Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Seja bem-vindo mais uma vez ao canal Demos do Católico. Concluindo o Santo Evangelho, capítulo 6 de São João, versículos 60 ao 69. Meus amados irmãos, Jesus dizia que o seu corpo e o seu sangue é verdadeiramente comida e bebida. E aqui, muitos dos discípulos de Jesus que o escutaram disseram: esta palavra é dura. Quem consegue escutá-la? Ou seja, quem consegue crer no que ele está dizendo? Sabendo que seus discípulos estavam murmurando por causa disso mesmo, Jesus perguntou: isto vos escandaliza? O que é que Jesus estava perguntando se escandalizava seus apóstolos, seus discípulos? A afirmação de Jesus em dizer que o seu corpo é verdadeiramente uma comida e o seu sangue é verdadeiramente uma bebida. Aí Jesus diz: e quando virdes o Filho do Homem subindo para onde estava antes, ou seja, para o céu, para a glória? O Espírito é que dá vida. A carne não adianta nada, diz Jesus. As palavras que vos falei são Espírito e vida. Ou seja, essas palavras que eu vos digo é Espírito e vida, ou seja, é verdade, é palavras de salvação. Mas entre vós há alguns que não creem. Quando Jesus começou a falar que os seus apóstolos, quando Jesus começou a falar que os seus discípulos, e dentre eles haveria aqueles que não acreditariam que o seu corpo e o seu sangue é a Eucaristia, e que a Eucaristia é o seu corpo e o seu sangue transubstanciados do pão e do vinho, Jesus percebeu que alguns não iriam crer. E quem são esses que não iriam crer? Por exemplo, os protestantes. Eles não acreditam em Jesus. Mas Jesus sabia, desde o início, quem eram os que não tinham fé e quem havia de entregá-lo. Então Jesus sabia aqueles que de fato iriam crer ou não iriam crer, que teriam fé e os que não teriam fé. E acrescentou: é por isso que vos disse, ninguém pode vir a mim a não ser que lhe seja concedido pelo Pai. A partir daquele momento, muitos discípulos voltaram atrás e não andavam mais com ele. Então veja, se de fato fosse verdade que Jesus estava falando simbolicamente a respeito de Jesus ser o pão do céu e de que a Eucaristia fosse verdadeiramente o seu corpo e o seu sangue, por que Jesus não teria dito para aqueles discípulos que voltaram atrás, que deixaram de seguir Jesus: olha, calma, não é bem assim. Eu estou dizendo para vocês que eu sou o pão vivo que desceu do céu, que a minha carne é verdadeiramente comida, que o meu sangue é verdadeiramente bebida, mas eu estou falando aqui simbolicamente. É uma metáfora, ou poderia até dizer, é uma parábola. Mas por que Jesus não voltou atrás? Isso somente corrobora, confirma que o corpo de Cristo, a alma de Cristo e a divindade de Cristo está de forma escondida, velada na Santíssima Eucaristia. Então Jesus disse aos 12 apóstolos e diz para mim e para você hoje: vós também vos quereis ir embora? Simão Pedro, o primeiro Papa, fazendo as vezes da igreja, vai dizer: a quem iremos, Senhor? Tu tens palavras de vida eterna. Nós cremos firmemente e reconhecemos que tu és o Santo de Deus e que o Santo de Deus não mente. Ele fala a verdade e as suas palavras são espírito e vida. Céus e terras passarão, mas as suas palavras jamais passarão. Aqui nós concluímos o capítulo 6 de São João, o discurso de Jesus sobre a Santíssima Eucaristia, e que é por todos os cristãos, menos os cristãos católicos, negado que seja a Eucaristia. Menos os cristãos católicos acreditam, ou melhor, somente os cristãos católicos acreditam que Jesus, Eucaristia,
é verdadeiramente o corpo, o sangue, a alma e a divindade de nosso Senhor Jesus Cristo. Deus abençoe você e até o próximo vídeo, se Deus quiser.